medida do possível. Só dizendo uma outra palavra, para você ver como é que são as coisas. Quando o Collor de Mello assumiu, a popularidade de Collor de Mello estava lá em cima, né? Levantou a questão do combate aos marajás, tirou os ônibus que transportavam os funcionários do Distrito Federal, em geral, os funcionários pequenos moram nas cidades satélites, e o ônibus trazido nas cidades satélites para o plano piloto, né? Ele tirou os ônibus, porque aquilo era mordomia. Nós vimos fazer um comício aqui na Lagoa, e Cristiano era sempre o animador dos comícios nossos, né? Cristiano disse: olha, eu vou falar aqui, mas não precisa jogar pedra em mim, não. Ora, meu camarada levantou o receio de que a resposta do povo ao nosso comício, a gente crê que ia arrasar lá na Lagoa, aqui na Lagoa, era que o povo reagia jogando pedra na gente. Aquela conjuntura era extremamente difícil. Era extremamente difícil também. Então, camarada, vamos ver a coisa em movimento, né? E quem tem 100 anos já tem uma boa experiência. E melhor ainda quando a gente... seria bom que acontecesse com nós humanos também, não sei se seria bom, talvez nem fosse. É que quem está completando 100 anos agora vai completar outros 100 anos daqui a 100 anos. Glauci, eu já vi isso de 70 com mais 70. Está faltando só um pouquinho. Glauci, depois Marquinhos. Olá. Na verdade, a fala também é dialética, né? O exercício da dialética, que a gente quer acompanhar e quer tentar fazer de acordo com o processo, mas tem que modificar também. Mas eu não queria abrir mão de falar de uma questão. O Luciano perguntou aí durante o primeiro momento da fala, da possibilidade de ser feliz num contexto como esse, né? Num momento como esse. E aí eu acho que a gente inicialmente precisa ser feliz no nosso processo de militância. Eu acho que a gente precisa ser feliz participando desse tipo de atividade que acontece hoje. Eu acho que logo depois das eleições, né, que veio a ideia de ninguém soltar a mão de ninguém, também há uma estratégia muito forte de desagregar, de não dar importância a afetos, de não dar importância, de fato, aos sentimentos, as pessoas se reunirem, as pessoas dialogarem. Não há tempo, há uma velocidade imensa, os fatos, um mais absurdo que o outro, as mentiras, uma mais irracional que a outra para a gente combater, e parece que não há tempo também de fazer liga, de criar esses espaços de sentimento. E eu acho que o sentimento precisa ser valorizado, até porque também um pouco como o Iedo fala, os momentos são diferentes, e esse momento da história parece que não exige de fato essa dureza de você ter uma liderança que de certa forma coloca o que é claro e que você deve seguir. É preciso que de fato essa construção ela seja, e é confuso isso, porque ao mesmo tempo que a gente precisa ser veloz, é preciso também acreditar espaço para essa experiência. Então, ouvir, ou construir junto é bastante necessário. Eu acho que, inclusive, do ponto de vista da organização do partido, de destaque da importância de quadros, é preciso também reconhecer e verificar as condições para a ação desses quadros. Então, é um desafio muito forte para a direção que conduz esse processo. Então, eu não queria perder a oportunidade de colocar isso, de como é importante para a gente esse vínculo de afeto, esse vínculo de camaradagem, e é importante, de fato, participar com alegria, participar com interação e com respeito também com relação aos camaradas de modo geral. Esse é um ponto. Quero concordar com o Simão, e até quando ele falou ali, eu disse, então, realmente, a gente precisa notar essas experiências, porque quando a gente fala a esquerda está desacreditada, gente, fica parecendo que todo mundo é igual. Mas quando o Flávio Dino fala, em qualquer espaço que ele se apresenta, as pessoas reconhecem a fala do Dino como uma fala de esquerda, agora uma fala conciliadora, uma fala que permite a entrada também dessas pessoas que, de certa forma, foram até enganadas no processo eleitoral. A gente já considera que os desavisados, aqueles que foram levados, em sua grande maioria, já começam a fazer autocrítica também da escolha para o Bolsonaro. Então é preciso permitir isso. Mas é difícil também
nesse processo, quando a gente compreende que não é tanta força, não é? E qualquer espaço que a gente esteja, até no processo de movimento estudantil, é fácil notar o quanto, por exemplo, certos partidos dificultam esse processo. Lá em Campina Grande agora, felizmente, foi eleito talvez uma frente de conciliação, mas era terrível, a frente ela foi absolutamente desarticulada, a Frente Brasil Popular em Campina Grande foi absolutamente desmobilizada, e por partidos, porque não conseguiam envolver quem estava na sala, numa roda como essa. E as pessoas, ao invés de crescer, o movimento crescendo, foi diminuindo. Então isso é muito difícil para a gente. Mas é preciso destacar que a experiência do consórcio traz para a gente uma certa motivação. É preciso notar e considerar algumas falas públicas que estão sendo feitas. Por exemplo, nós estamos vendo o MDB, o PMDB, reconhecendo e dizendo claramente a questão do golpe. Isso é um dado, né? E isso em curto prazo, em pouco tempo. Você tem fala do PSDB também, já verificando essa questão de como foi a organização, de como a própria Lava Jato trabalhou com relação a isso. Essa semana nós tivemos uma decisão da Suprema Corte, né, do Supremo, colocações nesse sentido, de ministros pontuando que, para a defesa do Estado Democrático de Direito, o que era fundamental era considerar o princípio da ampla defesa. Então, essas questões pontuais que a gente precisa estar muito atento para ir amarrando e construindo a fortaleza da resistência, para que seja possível. Aqui, por exemplo, nessa hora nós não tivemos a condição de dialogar um pouco sobre as reformas, né? E não vai ter condição de eu colocar aqui, que o tempo acabou, já, a Gamenon já está desesperada, né? Marquinhos, eu propus, tem Marquinhos Rosiero. Eu vou pedir desculpa que eu vou ter que sair, porque eu tenho um compromisso com o jogo agora. Um abraço ao Luciano, nosso grande comandante das lutas populares. A gente realmente tem que ter muita ciência, muita arte para saber se orientar nessas contradições da luta política, né? Porque realmente o velho Marx nos ensinou ao mundo, né, o que é o motor da história, porque as coisas mudam nas sociedades. Que há contradições entre classes sociais, com interesses antagônicos. Então, dessa refrega, dessa luta, as coisas vão se alterando, né? Os segmentos que estão no poder, em determinado momento, caem no poder, outros assumem, então vai haver mudanças na estrutura da sociedade. Então, essa é a visão que nós temos. Na luta política, há interesses conflitantes. E esses interesses podem fazer com que as coisas permaneçam como estão ou mudem a sua configuração. E nós vivemos isso na prática, então nós temos que ter essa percepção muito clara, né? Por que caiu a ditadura? Ela poderia ter passado mais 30 anos. Porque ela tinha poder, ela tinha condições de se manter, se as coisas tivessem sido diferentes. Mas não foram. Então, foi o evoluir dos acontecimentos, as crises econômicas que aconteceram, né? A mobilização que foi se avolumando, de trabalhadores, de estudantes. Então, é um cenário multifacetado. Então, nós temos que acompanhar esse cenário. Porque o Brasil viveu uma situação tão eufórica, tão animadora, tão alvissareira para o mundo todo, e não só para o Brasil, na era Lula, na parte do governo Dilma, e as coisas mudaram tão radicalmente. Hoje, a gente está vivendo uma tragédia, né? Uma situação surreal. Para quem, há 5 anos atrás, nunca imaginaria que estaríamos hoje com o governo Bolsonaro. Ninguém, há 5 anos, teria essa clarividência. Vai ter um governo tão incompetente, tão destrambelhado, tão despreparado e tão reacionário como esse. É preciso então entender os fatos que levaram a isso. Primeiramente, a gente se prepara para uma batalha, para um percurso, mas os outros também se preparam também. Os adversários também. As classes dominantes que foram contrariadas nesses anos também se preparam e vão para a luta com todos os instrumentos possíveis. Então, eles começaram a
destruir a imagem, o simbolismo do governo e das forças de esquerda. Então, o que é discutido hoje acerca da guerra híbrida, né, das fake news, eles começaram lá atrás a fazer isso e foram desmontando todo o aparato midiático. Estava nesse processo de denunciar o governo como corrupto, principalmente nesse aspecto corrupto. Então, o apoio popular foi aos poucos diminuindo. E quando o governo Dilma faz uma inflexão meio assim, impensada ou muito difícil, que era aplicar um programa que ela tinha contestado na eleição, aí as condições para esse trabalho de destruir a imagem do governo foi mais forte. Porque ela perdeu o apoio da base dela. Aí a coisa evoluiu. E aí foi uma maré montante e não teve como desfazer. E aí veio o impeachment, veio o Temer. E o governo Bolsonaro é fruto disso. Esse trabalho para liquidar os governos da esquerda, né, para destruir essa imagem, compromissados com o povo, conseguiu ser incutido paulatinamente, e com a queda de popularidade da Dilma, a coisa foi e avançou demais. Então, isso aí, eu esqueci também a questão da Lava Jato, né, que foi outra peça. A Lava Jato mirou para derrubar o governo. Então, esse uso, né, midiático de um braço do Estado, do Judiciário, do Ministério Público, foi poderosíssimo. Então, hoje nós temos o rescaldo de tudo isso. Não dá para você querer hoje botar milhões nas ruas, depois que tudo se aconteceu há poucos meses. Não dá. Porque ainda há muita gente pensando, esse governo que caiu era um governo ruim, era um governo corrupto. Então é preciso que haja a elaboração de tudo isso, de todos eles, do povão, para que nós possamos ter, daqui a pouco, condições mais favoráveis para conseguir reunir essa frente ampla para liquidar com toda essa projeção aí, dessa veia nazifascista. Conselheiro. Bom dia, camaradas. Meu questionamento vai para o camarada Luciano. Como quebrar com essa narrativa, né, que vem sendo construída esse tempo que a gente está vivenciando esse processo? Muita gente acha que Bolsonaro é um idiota. Na minha percepção, não. O discurso que ele fez na ONU, muita gente criticou. Ali foi tudo calculado, a fala dele foi toda, o discurso foi todo calculado milimetricamente, que ele falou para a extrema-direita mundial, né? Nós, assim, temos o comportamento de dizermos que o outro ele é burro, é isso. Não tem nada disso, né? Subestimaram Bolsonaro quando ele não era praticamente conhecido. E o resultado é história. Esse processo, esse cenário que a gente está vivenciando. Uma outra questão que eu acho que não foi pontuada aqui é a perspectiva, né, da candidatura de Flavino, né? Eu acho que deve ser trabalhado, né, isso a militância tem que passar a defender, mesmo. Eu assisti a um programa rotativo, o Flávio em nenhum momento se posicionou que era candidato, né? Porque ele também não vai ser, digamos assim, ter a falta de inteligência de se lançar candidato, né? Mas eu acho que o partido também precisa, junto com a militância, começar a criar esse empoderamento e fazer essa divulgação, até mesmo boca a boca, que é uma forma de marketing, né? Então era isso que eu queria deixar. E uma outra questão, assim, eu sei que o Brasil tem a particularidade, né? Nós temos a nossa forma de ser,
avançou tanto, por exemplo, no Uruguai, a questão do lado da uma frente, né, que já perdeu por mais de 15 anos. E agora um exemplo aqui semelhante, foi o que a Cristina Kirchner fez lá na Argentina, né? Abriu mão da cabeça de chapa e o resultado a gente vai assistir. A derrota do Macri lá. Obrigado. Olá. Por gentileza. Falar no final é uma coisa meio complicada, né? Porque as pessoas já falaram muito do que eu queria falar, mas eu anotei alguns pontos de algumas falas e vou trazer algumas coisas. Primeiro que o nosso partido tem 97 anos, e são 97 anos de história, de construção ampla, em todos os aspectos. E desde a última conferência, a última rodada de conferências e do último congresso do PCdoB, a gente vem trazendo um instituto muito forte para dentro do partido, que é a autocrítica. E a gente não se nega a reconhecer no que a gente errou e no que a gente acertou também, porque é nisso que a gente vai se fortalecendo. E aí eu penso o seguinte: enquanto comunistas, nós estamos fadados, nós estamos predestinados a construir unidade, a construir as frentes amplas que vêm aparecendo diante das conjunturas que a gente presencia. E aí, quando Luciano me perguntou logo no início o que eu achava dessas construções com a esquerda e sem a esquerda, e quando eu falei que o PCdoB com certeza estaria numa construção em que o objetivo fosse defender o nosso Estado democrático de direito, de defender o nosso país e as nossas instituições, é porque esse é um compromisso que o PCdoB vem firmando com o nosso país, de defender a grandeza do nosso país, a defender a nossa economia, a defender o nosso patrimônio e o nosso principal patrimônio, que é o nosso povo e a nossa história. E quando eu falo que a nossa história é um grande patrimônio, eu já trago os elementos das falas de Pedro e de Fernanda, quando eles trouxeram o elemento da comunicação como um norteador da visão política também das nossas ideias. E eu acho que não só para algumas pessoas isso devia ser ideal, mas eu acho que para todo mundo, eu acho que a comunicação deveria ser um norte de discussão, porque a comunicação vai construir a nossa narrativa. E qual é a narrativa que a gente quer, principalmente para os próximos 3 anos do PCdoB, que é em 2022, que o partido vai chegar ao seu centenário? A gente vai continuar trazendo a ideia de que o partido, o tempo todo, construiria unidade. E prova disso é a construção da candidatura de Manuela Dávila no passado. Eu lembro como se fosse ontem, as pessoas até brincam comigo quando eu uso a mesma palavra que ela usou. Ela disse que a candidatura dela não seria óbice para uma construção de uma frente ampla. Aí as pessoas falam, óbice, o que é óbice? Óbice é um impedimento. E de fato ela o fez. Ela abriu mão, né, o nosso partido abriu mão de uma candidatura cabeça no chapa para a gente construir em unidade. Isso aconteceu aqui também, quando Gregória foi pré-candidato ao Senado, mas em nome da construção dessa frente ampla, a gente entendeu que, porventura, daquele momento, não seria o espaço adequado. Tá? A mesma coisa aconteceu no Maranhão. O PSDB compõe a chapa do PCdoB de Flávio Dino lá no Maranhão. Então, isso prova que o PCdoB vem trazendo esses aspectos de unidade não só para dentro da esquerda, mas para fora também, porque o que a gente quer em comum é defender o nosso país, é defender o nosso Estado democrático de direito. O Humberto passa aí para cego. Gilvão. Boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de pedir logo a compreensão em cima do que eu vou falar. Eu já observei que a gente já foi lá na Indonésia, já foi lá nos Estados Unidos, na China, passando por Brasília, e nós estamos esquecendo do nosso projeto aqui na nossa base. Nós temos candidaturas agora em 2020, prefeito, vereadores,
com a possibilidade, com um estudo já para 2022. Então, muitas vezes a gente faz esse encontro, esses seminários, essas discussões todas, lá por cima das nuvens, esquecendo que a gente tem que estar aqui preparado a base. Nós estamos precisando de ver como é que estão as conjunturas nas bases. Como é que está a conjuntura aqui em João Pessoa, de candidatura proporcional e majoritária? Como é que está aqui em Bahia, o nosso amigo Dimas e Benedito que estão aqui em Bahia? Como é que está Santa Rita? Eu acho que nos próximos encontros, seminários, a gente tem que começar a aprofundar mais a discussão a nível local. Nós não estamos discutindo uma campanha para presidente, deputado federal, estadual nem senador. Nós, muitas vezes, se preocupa muito com essa discussão que precisamos juntar as forças. Sim, é tanto que nós temos força, temos capacidade política, temos capacidade ética. Por isso que, muitas vezes, a situação do capitalismo procura nossas bases, usufrui e depois vai embora. O nosso amigo aqui falou agora, por fim, da candidatura de Manu, né? Da candidatura de Gregória, que renunciou, uma candidatura do Senado. A gente conquistou o quê com essa renúncia dessas candidaturas? Entendeu? Então precisamos fazer uma reflexão da nossa potencialidade. Nós precisamos lá em Santa Rita de ter uma candidatura majoritária, mas nós estamos preocupados, Lourdes e Lúcia, com 9 mulheres que precisam de ter na compulsão da nossa chapa. Muitas vezes, me desculpa as mulheres, lutam muito, brigam muito pelos direitos, mas na hora que vai para uma decisão, a gente tem dificuldade de juntar essa potencialidade que as mulheres têm. Então a gente precisa de fazer essa classe, essa situação. Muitas vezes a gente fica divulgando o nome de futuros concorrentes nossos. A gente tem que focar na nossa capacidade. Precisamos de acreditar que nós somos capazes. Muita gente vai uma campanha, a gente começa a discutir uma conjuntura, destacando possíveis concorrentes nossos, esquecendo de divulgar o nosso nome. Santa Rita, a gente vai ter uma candidatura majoritária. Aí disseram, estou ficando doido. A gente só é doido para votar na gente, só tem juízo para votar nos outros. E qual é o resultado do diagnóstico depois dessa campanha? A gente muitas vezes apura o juízo para votar nos outros, e depois dos outros estarem no poder, a gente fica de fora do mesmo jeito. A gente não pode participar de uma discussão, de uma conjuntura, de um projeto desenvolvendo para nossas bases. Precisamos sim de aprofundar essa discussão, 2020, para que em 2022 a gente possa resgatar a candidatura de Gregória para governo do Estado, né? Zé Gotinha para deputado estadual, cidadão na prefeitura apoiando para a vice-governadoria. Ou a gente pensa desse tamanho, então a gente vai estar apoiando todo dia aqui discutindo, analisando, conjuntura, sem pensar em como gente grande. Ou nós pensamos como gente grande, ou a gente vai morrer como ramo de machista pelo chão. Muito obrigado e uma boa tarde. Falou disso. Isso aí, Zé Gotinha. Então a gente agora, nós estamos indo para a fase final aqui da nossa atividade. Passar aqui para a Gregória, para dar suas opiniões e comentários, e em seguida o nosso Luciano Siqueira, né, fará faz um fechamento das questões e sua mensagem final aqui para a nossa militância. Então, Gregória. Eu estava conversando aqui com a Caia e disse, hoje eu não queria falar não, eu estou para escutar. Principalmente quando a gente vem, né, recebendo Luciano, então é um aprendizado constante. E além de aprendizado, escutar o coletivo, eu acho que é o que impulsiona para a gente se fortalecer cada vez mais na linha de oposição ao governo Bolsonaro. E aí eu vou trazer algumas considerações, algumas reflexões com relação ao que foi levantado aqui. Primeiro, porque essa questão da frente ampla, que é muito debatida, é muito
gera inquietação em todos os momentos que a gente vai para debate, né? A gente não precisa nem olhar muito no âmbito nacional, né? No âmbito mais federal, mas quando a gente olha no âmbito do Nordeste, né? O Nordeste deu um exemplo, o ano passado, de construção de frente ampla de uma forma inimaginável. A gente viu que no Maranhão, o Dino conseguiu através de uma construção de frente ampla. Aqui na Paraíba, foi através de uma frente amplíssima que a gente conseguiu ter a vitória no campo progressista, né? E de uma forma em que não há discussão tão desconfiada na construção da frente ampla que foi criada aqui, né? A gente conseguiu, de uma forma, de uma aliança tão significativa, que a direita está lá no cantinho dela, né? E aí eu acho que serve de exemplo para a gente, né, também dialogar com a população, com o povo, sobre o que é frente ampla, o que se deseja frente ampla, para a gente conseguir, de fato, construir, né, não só a resistência, mas uma linha de oportunidade de vencer, né, em cima dessa frente, né? Então, acho que é um ponto de reflexão que a gente tem que fazer. A outra situação que foi levantada aqui, né, é que a gente tem duas demandas. Uma é a que ele traz, né, desse afastamento, né, junto à massa, à base, que realmente é um fato, infelizmente, concreto, que a gente tem que ter esse retorno, né, a gente tem que estar junto com o povo, né, a gente tem que entender a necessidade real das pessoas, né, e a partir dessa necessidade real, né, construir e agregar a tecnologia, que é o que Manuela diz, né? A tecnologia, através das redes sociais, são assembleias populares permanentes. Então, o trabalho junto à massa, junto ao povo, trabalho de base, agregado a essa tecnologia tão importante nesse momento, que vai ampliar as informações e ampliar os nossos, né, no âmbito do PCdoB, os projetos políticos que realmente venham trazer uma mudança significativa na vida das pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que partir nisso, né, destas questões. E que se fala muito, né, eu escuto também muito essa questão, porque tem um descrédito. Na contramão desse descrédito, por incrível que pareça, né, tem uma juventude que não está organizada. Quando eu digo organizada, não está em uma frente, em uma instituição, em um partido político, mas uma juventude que está antenada e querendo entender como se formar politicamente, como se organizar para enfrentar o governo Bolsonaro, né? E é uma forma de tentativa de se organizar com identificação e às vezes não identificação, mas também compreendendo e querendo entender como é que no período do golpe a juventude vivia e enfrentava na linha de resistência, né? E também com a própria vida, né? E isso a gente precisa ainda realmente levar os nossos camaradas para uma linguagem que chegue até a juventude, mostrando que tiveram a resistência na época do golpe, na época da ditadura, mas que também tiveram amores, que tiveram a vida, os sonhos, né? E isso é o que a gente escuta muito, e eu acho que é um momento que a gente pode, de fato, e é o grande desafio, que é como organizar o povo
paraibano, brasileiro, do nosso município, como organizar para enfrentar e superar esta crise política que a gente está enfrentando. E é um desafio gigantesco. Então, eu estou trazendo mais reflexão do que demandas. E também, uma outra circunstância é deixar o povo falar. A gente tem que permitir que a população, que as mulheres, que os homens, que os segmentos exponham os seus desejos sociais. Muitas vezes não é hora da fala de quem tem o conhecimento teórico, mas sim a fala de quem tem o conhecimento da vivência do cotidiano. E isso é importante e, através das nossas reflexões, a gente está começando a ver que o PCdoB está tomando um rumo de ampliação a partir destas falas. Quando a gente vê pessoas dispostas, como em Bahia da Traição, para a representatividade, por causa da legitimidade indígena, como o companheiro Irineu aqui, quando a gente vê o companheiro Josinaldo, em Sapé, na área da educação, com a legitimidade de representar o povo de Sapé. E aí eu estou trazendo os novatos, para mostrar que é com essa abertura de identidade, ambos diziam, a gente quer ir para o PCdoB porque a gente se identifica com o PCdoB, porque é a cara do povo. Então, eu acho, e o PCdoB tem um posicionamento que é o mais assertivo, que construir a amplitude com a ousadia, mas com a organização necessária para a transformação social. E aí são essas contribuições que a gente também tem que refletir para dentro do organismo partidário, que é também outro desafio. Através do organismo partidário é que realmente a gente vai conseguir atingir os 223 municípios, aí eu venho para o âmbito mais do nosso estado, atingir os 223 municípios. Tem uma questão que aí é importante levantar, Luciano, que aqui na Paraíba a gente está passando por uma espécie, eu não vou dizer turbulência, mas uma espécie de instabilidades políticas. E é importante a gente mencionar isto, porque atinge diretamente as questões locais. O PSB está passando por uma crise interna,